converteu e nunca mais esqueceu de Esther. Aquele jovem deveria ser um jovem maravilhoso, poderoso no conhecimento dos ensinos do Senhor. E ele, quando aquele jovem é apedrejado e Paulo estava lá, deu consentimento, guardou as roupas daqueles que o matavam. Era um homem cruel. Mas um dia, esse homem Paulo, cheio de razão, Atos capítulo 9 vai dizer que ele vai para Damasco, e ele vai com a finalidade de prender cristãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que de repente veio uma luz, e essa luz não veio do sol, não veio da terra, mas essa luz, ela veio do céu, e ela derrubou este homem no chão. E Saulo está ali no chão, prostrado, e a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz magnífica, ouve uma voz de autoridade, e aquela voz pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, Paulo ele está no chão, prostrado, imóvel, impotente. A Bíblia vai dizer que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele chama essa pessoa que fez essa pergunta de Senhor. E a resposta deste Senhor que está falando com Paulo é como se fosse um tiro de fuzil, que vem e estraçalha tudo. E o Senhor fala para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, você está perseguindo Jesus? Eu estou aqui. Quem você está perseguindo? Eu estou aqui, Saulo. Os salmistas, irmãos, Salmos de número 29, versículo 4 e 8, vai dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu fico imaginando que Saulo ali no chão deve ter passado alguns segundos de um silêncio profundo, enquanto ele está engolindo essas palavras, como se diz: eu estou perseguindo Jesus e Jesus está aqui. Irmãos, a conversão de Saulo nos traz lições muito importantes em 2026. Primeiro, ouça bem isso: ninguém pode lutar contra o Senhor Jesus. Amém? Quem é o homem para enfrentar a Deus? Quem é o homem para derrubar, aniquilar a igreja de Cristo? Quem é o homem para fechar as portas da igreja em Jardim Aeroporto? O homem não é ninguém. Segundo, eu gostaria que você pensasse nessa noite, meu irmão. Eu não conheço todos que estão aqui, mas se talvez você tenha passado por alguma perseguição na sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade ao Senhor, queremos te dizer nessa noite: não retroceda, não desanime, porque quem está perseguindo você, não está perseguindo unicamente você, mas está perseguindo aquele que é o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quem persegue Cristo nessa vida, ele tomba aqui nessa terra. Terceiro, nós aprendemos na conversão de Paulo que ele caiu por terra
rosto no chão, o Senhor Jesus, Ele quebrou todas as suas resistências. Aquele que prendia, agora estava preso. Aquele que matava na prisão, agora ele estava dominado. Aquele que se achava que tinha o poder para fazer tudo, para perseguir os cristãos, agora nesse momento ele está prostrado, humilhado, com o rosto em terra. Eu gosto dessa expressão quando nós podemos pensar que Paulo caiu por terra. Sabe por quê? Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que está ouvindo a palavra do Senhor, e talvez você está vivendo uma vida tão distante do Senhor, achando que você pode fazer tudo. Mas quando o Senhor vem, o Senhor o derruba no chão, para mostrar que Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que faz você cair na realidade de quem você é. Irmãos, isso é o que o Evangelho faz na vida do homem. Ainda em 2026, eu ouvi tantos testemunhos aqui de Franca, de irmãos que foram evangelizados e foram salvos pela graça do Senhor. Ainda em 2026, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é plenamente poderoso para transformar a vida do mais terrível pecador e estar na presença do Senhor nosso Deus como filho amado. Paulo vai dizer depois em Romanos 1:16, que eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque, irmãos, é o poder de Deus, não é o poder do homem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu estive no norte do Brasil, eu morei um tempo lá e visitei algumas regiões. Eu ouvi a história de um homem chamado Eduardo Henriques. Esse homem era colombiano e ele pertencia ao grupo guerrilheiro ou terrorista das Farc na Colômbia. Você sabe muito bem. Esse homem, ele não gostava de crente. E um dia, ele estava tão incomodado que ele decidiu acabar com a igreja onde ele morava. Próximo onde ele morava tinha uma igreja lá. Esse homem pegou uma dinamite, repito, uma dinamite, e ele foi até a porta da igreja para ele explodir aquele local. Quando ele chegou na porta da igreja, lá no fundo, ele começou a ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado naquele local. Naquela noite, ele se arrependeu dos seus pecados, ele desistiu desse ato, e ele entrou para dentro da igreja, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você acredita nisso? Eu acredito, irmãos, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele dá ao homem uma nova vida, ele transforma o homem. Eduardo Henriques foi um dos irmãos que iniciou o trabalho aonde o Genair está em Manaus. Então veja como que o Senhor, ele transforma a vida do homem. Por isso eu quero te dizer nessa noite, eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso em relação ao evangelismo, a região aqui de Franca, que vocês são exemplos para muitas regiões. Mas eu quero dizer, irmãos, não desista de evangelizar a sua família, não desista de evangelizar os seus amigos, pessoas que talvez você acha que estão tão endurecidas, ou que são pessoas ruins demais, porque o Senhor Jesus Cristo é o único que pode quebrar a resistência e salvar o homem. Vamos avançar na história.
Paulo então tem aquele encontro com o Senhor Jesus, e a Bíblia vai dizer que agora ele se torna um novo homem. Ele quer viver para o Senhor, ele quer sair anunciando, contando o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Ele quer, como nós lemos aqui, engrandecer ao Senhor através da sua vida. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que ali mesmo em Damasco, aonde ele estava, ele sai contando para as pessoas o que o Senhor Jesus fez na vida dele. Aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer em Atos 9, 21, que as pessoas começaram a ouvir Paulo, o terrorista, começaram a questionar, mas espera aí, não era esse homem que matava em Jerusalém? Não era esse homem que matou tantas pessoas e agora ele está aqui pregando? Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que passaram-se alguns dias. Atos 9, 23, os judeus que estavam ali ouvindo isto, dias após a conversão de Paulo, já tinha pessoa querendo matar Paulo. Olha como é que a situação mudou, né? Ele antes matava, agora tinha pessoas que estavam querendo matar Paulo. Mas sabe o que acontece? Paulo foge. A Bíblia vai dizer que ele vai para Jerusalém, e ele tem o desejo de estar com os discípulos do Senhor Jesus, aqueles homens que andaram com o Senhor. E como é que foi a recepção lá com os discípulos, né? Não foi uma recepção calorosa como eu estou recebendo aqui dos irmãos, não, viu? Não foi. Paulo vai junto com os discípulos, e a gente encontra na palavra do Senhor que os próprios discípulos que conviveram com o Senhor naquele momento de início de vida cristã de Paulo, os próprios discípulos não deram crédito, não valorizaram o que Deus tinha feito na vida desse homem. E é interessante, irmãos, que quando Ananias ele vai visitar Paulo,